Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez reunidos, hoje aqui no Estúdio 2 da Rádio Agnus Dei, para apresentar-lhes a live Conselhos do Padre. É um privilégio para mim poder responder a pergunta, ajudar você a se encontrar consigo mesmo, a viver a experiência do seguimento de Jesus. E hoje nós queremos trazer, como fazemos sempre nas quartas-feiras, um texto bíblico para iluminar a nossa conversa. Escolhemos o Evangelho de Marcos 8,34. Disse Jesus: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vou repetir. Marcos 8,34. Quem quiser ser o meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que você pensa dessa palavra? É uma das exigências que Jesus faz para o seu seguimento. A radicalidade do Evangelho se nos apresenta nesse texto. Renunciar a si mesmo. Não é fácil, não quero enganar ninguém. Exige um tremendo sacrifício, porque nós carregamos dentro de nós desejos, carregamos dentro de nós aspirações, fraquezas, por exemplo, orgulhos, vaidades. E Jesus diz que para segui-lo é preciso renunciar a todas essas coisas características do ser humano. É preciso esvaziar-se de si mesmo para se encher do Espírito. Isso só é possível quando a pessoa, determinadamente, isto é, de morrer para si e deixar que Deus viva em si mesma. Essa pessoa vai passar por um processo de configurar-se com o crucificado, de ser semelhante a Ele, que sendo Deus, sendo grande e todo-poderoso, esvaziou-se de sua glória e de seu poder e se fez obediente até a morte e morte de cruz. Renunciar a si mesmo é passo decisivo para uma experiência de santificação. A santificação acontece quando nos dispomos a abandonar-nos inteiramente nas mãos de Deus, a não sermos nada para sermos apenas instrumentos dele. Por isso eu gosto muito dessa frase: meu Deus, meu tudo. Possuir-vos equivale a tudo possuir. E se eu me desapegar de todas as coisas e possuir-vos, serei muitíssimo rico. Depois dessa primeira exigência, que é a renúncia de si mesmo, Jesus diz que é preciso tomar a cruz. Meus amados, minhas amadas, a segunda exigência do texto que ouvimos, Marcos 8,34, é tomar a cruz. Eu queria lembrar para vocês que a cruz, na sociedade em que vivemos, ela é absolutamente detestável. Poucos querem assumir a cruz. Nem se deve falar de cruz, porque isso implica em sofrimentos. Vivemos numa sociedade do bem-estar, do agora, do prazer, do egoísmo. Precisamos voltar ao exercício espiritual de contemplar o crucificado. Aprender o seu gesto. Tomar a cruz significa assumir a vida como ela é.
com as suas dificuldades, seus problemas. Todos nós temos cruzes. Ninguém nessa vida fará o caminho terreno sem ter cruzes. Devo conhecê-las, assumi-las com coragem, com humildade, com determinação, sabendo que a cruz nunca será sinal de morte apenas, mas de ressurreição. Imagine você que me escuta, se não tivesse havido a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, não teríamos sido salvos. Se não houvesse a cruz, não teria havido a salvação. Ó bendita cruz, Santa Cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Eu fiz um preâmbulo, uma introdução para a nossa conversa. Vamos agora aos conselhos, porque esse programa se chama Conselhos do Padre. Quais os conselhos que eu posso dar a você, com muito prazer, a partir da experiência das perguntas e daquilo que eu posso ajudar. Vamos lá. Boa noite. Veja, padre, Jeane Silva, ela diz: qual a sensação ao saber que sois apaixonado pela Eucaristia e Deus ter revelado através da fé o que pode ser considerado um milagre eucarístico? Eu, minha filha, vou completar 44 anos de padre. Todos os dias eu celebro a Santa Missa. E eu quero lhe dizer que eu ainda não me acostumei a celebrá-la. E como poderia ter me acostumado se é algo que transcende a tudo quanto eu possa conhecer ou imaginar? É um mistério que me absorve, que envolve todo o ser, que ilumina toda a humanidade. É algo tão grande, tão santo, que eu me sinto, todas as vezes que a celebro, indigno. E sem merecimento algum de minha parte, mergulho nesse maravilhoso mistério de uma presença sempre presente. A cada dia, acredite, minha filha, é como se eu desejasse ardentemente antecipar aquilo que Deus já reservou para mim, para você e para todo aquele que crê. Quem comer do pão que eu der, viverá eternamente. Por isso, eu tenho dito e repito, a Eucaristia é o céu por alguns instantes na terra. Padre Lindormar de Belo Jardim, ela faz uma pequena reflexão e uma pergunta. O sangue e a água jorraram do coração de Jesus. Longuinho furou o peito de Jesus com a lança. E todo o crucifixo tem a chaga do lado direito. Quando diz transpassou o coração, é porque furou o lado direito e a lança atravessou o corpo de Jesus até o esquerdo? Oh, Lindomar, um abraço. Deus abençoe a você, a toda a sua querida família. Uma bênção para Bel, para todos, para Clara, que foi miraculada. Deus a livrou. Deus preservou a sua saúde, minha filhada pequena. Minha filha, Jesus já estava morto. João o diz no seu evangelho. Os judeus foram a Pilatos para pedir que tirasse os corpos, porque o sábado era um dia muito especial. Era o dia da Páscoa. E os corpos não podiam ficar expostos durante o sábado, a grande festa dos judeus. Foram e pediram autorização. Pilatos prontamente autorizou que apressasse a morte dos crucificados. Vieram quebrar as pernas do primeiro e do segundo que tinham sido crucificados com ele. É na íntegra o texto da paixão, segundo João. Quando chegaram a Jesus, vendo-o morto, um dos soldados
de baixo para cima, com a lança romana, era um soldado romano. A Palestina estava sob o domínio do Império Romano. A lança romana do soldado, do guerreiro, do gladiador, ela era de 3,5 metros, mais ou menos, e pontiaguda na extremidade, com uma haste para baixo. O soldado, de baixo para cima, viu o morto, talvez tenha tido dúvida, e de baixo para cima, de forma violenta, perfurou o peito de Jesus. Da direita passou, quebraram-se 2 costelas. São estudos a partir do Santo Sudário. E perfurou o pulmão, que estava cheio de pleura, o líquido que o corpo produz, tentando ainda oxigenar. E veio por baixo e tocou o coração, onde, segundo os cientistas que fazem o estudo do Santo Sudário, havia uma hemorragia grande por causa das violentas pancadas que ele sofrera. Perfurou o coração do Senhor. Quando o soldado puxou de volta com a lança para baixo, arrastou a carne e veio com a lança o sangue do coração e a água contida no pulmão. É um mistério. Porque o sangue, a Eucaristia, a água, o batismo. Aí nasceram os sacramentos da igreja. Para nós, filhos da misericórdia, é de extrema importância dizer, contemplando o crucificado, nós vos adoramos, Senhor, porque por vossa cruz redimistes o mundo. Ó sangue e água que jorraste do peito, do coração de Jesus lá na cruz. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Levar as coisas pela fé, não se perder nelas e não se acomodar a nada. Tudo passa. Padre Roberta Moura, do Recife, ela diz para o senhor falar um pouco porque os protestantes não aceitam as nossas imagens nem em nossas casas e nem em igrejas. A primeira coisa, minha filha, é definir no catecismo da igreja o que é a imagem para nós católicos. Para nós católicos, a imagem é uma imagem. E o que é uma imagem? Uma projeção de alguém. Veja uma pintura, uma bela pintura de um rio, de uma montanha. É uma imagem que alguém pintou a partir de uma realidade. Eu tenho comigo uma fotografia de minha mãe. É a única lembrança que eu tenho dela assim, bem de forma bem concreta. Eu tenho com todo respeito. E quando eu vejo a foto de minha mãe, eu me lembro dela. Mas é uma imagem de minha mãe. As imagens nos trazem pessoas muito queridas. No caso da sua pergunta, os santos e as santas, que nós temos tanta devoção e que participam da glória de Deus, porque tiveram uma fé inabalável, porque foram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Alguns deles fizeram milagres tão estupendos como Santo Antônio, que ressuscitou um morto em nome de Jesus. As imagens são, portanto, objetos de nossa devoção, de nossa veneração. Nunca um católico pode adorar uma imagem. Estaria cometendo um pecado gravíssimo. As imagens não fazem milagres, não. Mas nos lembram aqueles que, junto de Deus, pelos seus méritos, pela vida que tiveram, rogam sem cessar por nós. E assim está escrito na Bíblia, que a igreja do alto roga sem cessar pela igreja terrena.
E porque tem méritos pela vida que tiver, suas preces são atendidas. E Deus realiza o milagre. Quem realiza o milagre unicamente é Deus, e só Deus, por seu Filho Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo. Mas quantas graças nós já obtivemos através dos santos e santas. Eu vou lhes contar um fato que aconteceu comigo. Quando eu fui, alguns anos atrás, a uma peregrinação à Terra Santa, Jackson, lá de Petrolina, doutora Lígia, são testemunhas. Tantas pessoas que me acompanhavam. Alguns meses antes da viagem, eu adoeci. E foi, para mim, um momento difícil, dificílimo, porque eu perdi a voz. Fui a especialistas em Recife, no Hospital Português, depois acompanhado do meu cunhado Geraldo Galindo, eu fui a médicos especialistas que fizeram sofisticados exames e constataram que eu estava com nódulos nas cordas vocais. Deram-me 30 dias para eu ficar sem dizer uma palavra. Foi uma penitência, mas eu obedeci quase que 100%. Quando voltei, a médica me disse que tinha piorado, que estavam muito inflamados e que precisava fazer uma cirurgia com urgência para depois fazer a biópsia. Eu não poderia viajar. Ah, que sofrimento! Veja o que é a intercessão dos santos. Creusa, de Petrolina, testemunha, são muitos. As pessoas ficaram tristes e muitos começaram a pensar em desistir da viagem, porque nunca tinham viajado, queriam ir comigo para a Terra Santa. Eu procurei Gilberto, fundador da Obra de Maria, meu irmão. É testemunha, Roberto. E eu disse, Gilberto, eu não posso ir. Isso perto da viagem. Mas eu dizia por sinais, porque eu não conseguia falar. Ele ficou preocupado, mas disse, primeiro sua saúde. Procurei vários padres que pudessem me substituir. Nenhum deles, porque todos tinham compromisso. E agora faltavam 15 dias apenas. Em oração, contra a vontade de minha família, eu decidi ir. Uma atitude de fé. Eu precisava sacrificar-me pelas pessoas. E quando fomos embarcar no aeroporto dos Guararapes, as pessoas que estavam comigo sabem que eu sempre faço uma pregaçãozinha. Ali eu não preguei. Eu dei por escrito, porque eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. Pois bem, para que vocês saibam o que aconteceu. Embarcamos e fomos primeiro para Roma. Mês de novembro, frio, muito frio. Eu fui contra a orientação médica, eu fui contra a orientação da minha família, eu fui pela fé. Não aconselho ninguém a fazer isso. É importante obedecer. E obedecer é coisa do rito cristão. Na Basílica de São Pedro, eu celebrei para o meu grupo na cripta, baixinho, sem conseguir pregar, sem conseguir falar. Depois da missa, eu disse ao grupo que se espalhasse para conhecer a Basílica, a praça. Tinham 2 horas. E meio-dia todos estivessem na praça para receber a bênção do Papa. Eu ficaria sozinho ali. Não ia para mim. Jackson Rosendo, meu filho, lá de Petrolina, que está me ouvindo, é testemunha. Ele se dignou ficar à distância, porque eu tinha dito que ninguém precisava ficar comigo. E olha, era a primeira vez que ele viajava para a Europa. Quando eu vou passando na nave principal da Basílica, eu me encontro diante do túmulo de São João Paulo II. E aí, eu me ajoelhei. Eu fiquei surpreso, porque os túmulos dos papas ficam no subsolo. Por que estaria ali?
porque ia ser canonizado. Eu me ajoelhei e disse assim: Ô São João Paulo II, escute bem, olha o que é a intercessão. O senhor foi um grande papa, o senhor é santo, mas o senhor foi sacerdote como eu, e as lágrimas rolaram. Peça a Jesus, olha o que é intercessão, peça a Jesus agora, para ele me devolver a voz, para que eu continue pregando o seu santo nome. Baixei a cabeça, chorei um pouco, me levantei, repito, Jacques, o Rosendo, estava à distância, testemunha. Fui para a praça, esperar o grupo para receber a bênção do Papa. Quando as pessoas foram chegando, eu bati palma dizendo: venham. Quando eu disse venham, a voz tinha voltado ao normal até hoje. E santos pedem, Deus realiza o milagre. Tem mais pergunta, minha filha? Tem sim, padre. Inalda Silva pergunta: as cores que veste da imagem de Jesus misericordioso, o que significa? Significa as vestes, o sangue, eu já disse, o vermelho, o sangue, a redenção, a Eucaristia, o sacrifício, a água, o batismo, a regeneração, a purificação, a vida nova, nele ressuscitado. Alena Catarini: como proceder para saber interpretar 2 sonhos que tive com Jesus Cristo? Há tempos estou inquieta, sem conseguir interpretar, e estou compartilhando com o Senhor, que é muito espirituoso. Me dê uma orientação? Reze, minha filha, reze muito. Peça que Ele mesmo lhe dê o discernimento sobre o que você sentiu, sobre o sonho que você teve. Esse é o caminho. Pedir que Deus ilumine a sua mente e, se for da sua vontade, lhe revele o significado desse sonho. Padre, muitas pessoas estão pedindo para que o senhor retire a máscara, porque está dificultando a dicção para eles escutarem. Vamos lá. Mais uma pergunta. Veja, César Barbosa, né, de Olinda, ele pede que o senhor fale sobre o silêncio e a obediência na vida da comunidade cristã. Silêncio é a mais perfeita forma de se rezar. O silêncio é a mais perfeita forma de oração. Se queres rezar de forma perfeita, abandona-te. Reza em silêncio. Deus te escutará. São Bento, o grande Bento, diz assim: o silêncio é o grande mestre, pois não fala nada e ensina tudo. Eu gosto muito da oração silenciosa. Tem outras formas tão bonitas, tão necessárias, tão belas, mas o silêncio nos leva a um abandono, a deixar que Deus fale, porque a gente tem uma tendência de a gente falar muito. Deus gosta de falar a alma, e isso só é possível quando a gente silencia. Muito bem, se você quer fazer perguntas, estamos à disposição. Por favor, anuncie o telefone para que as pessoas possam fazer as perguntas, Edivânia. O telefone que a pessoa pode fazer a pergunta. 819-9198-4430 ou 819-9745-5711. Queridos irmãos e irmãs, uma alegria poder conversar com vocês, dar conselhos. Às vezes, talvez, você se acanhe de fazer uma pergunta, não precisa se identificar, pode fazê-la no anonimato. Eu terei muito prazer de responder a questões que possam lhe ajudar. Às vezes, por exemplo, alguém possa não querer fazer uma pergunta: padre, eu estou vivendo um momento de depressão. O que eu posso fazer? Não precisa se identificar.
A depressão é uma doença que machuca, que faz sofrer muito a pessoa. Todos nós estamos sujeitos a esses momentos depressivos. Não se estranhe, não se perturbe, se ajude. A depressão tem cura. E a cura começa por você mesmo. Está dentro de você. Se ajude. Primeiro passo. Segundo, procure a ajuda dos outros. Seja humilde. A pessoa depressiva tende a se fechar, a se enclausurar. Não, isso não vai lhe ajudar. Procure a ajuda de um especialista, de um psicólogo, de um psicanalista, de um bom diretor espiritual, de um tesouro, diz a Bíblia, de uma amiga. Abra-se, fale, diga dos seus sentimentos, dos seus traumas, partilhe com os outros. Terceiro ponto, você pode também dispor, e eu colocaria até em primeiro lugar, do remédio da oração, de buscar a Deus. Eu dei 3 remédios para a depressão: oração, autoajuda, confiança em você. Lembre-se, a confiança é filha da segurança. E a segurança depende da confiança que você tem em Deus e em você mesmo. Terceiro, ajuda. Procure ajuda de um especialista, procure ajuda de um amigo, de um conselheiro, de um diretor espiritual. Quero até repetir essas fórmulas, esses remédios eficazes na luta contra a depressão. Deus, oração, vida de oração, mas eu não tenho mais vontade de rezar. Reze mesmo sem vontade, porque o inimigo é especialista para botar na sua cabeça e lhe tirar a vontade de rezar. Segundo, procure se ajudar a si mesmo. Descubra dentro de você as coisas que você possui. Quantas coisas belas existem dentro de você. E terceiro, procure a ajuda dos outros. Um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um diretor espiritual. 3 caminhos eficazes para a gente superar a depressão. Muita gente podia talvez dizer, mas eu não queria me identificar. Não precisa se identificar. Pode fazer a sua pergunta com toda a liberdade. Se eu não souber responder, eu direi, minha filha, meu filho, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou rezar. Na próxima quarta-feira eu respondo a sua pergunta. Mas estou aqui a serviço de todos e de todas. Padre Shirley Silva. Quando iniciamos o texto mariano no dia 1º de maio, com o Senhor, por 3 vezes venho sonhando com Nossa Senhora. O que o Senhor diria para mim? Ô Shirley, se alegre, não é? Ela sempre vem amorosamente, como veio para os pastorinhos em Fátima, como veio em Lourdes para Bernadette, uma pobre camponesa, como veio aqui bem perto de nós, no sítio Guarda, em Simbres, como veio em Merigold. São muitas, além daquelas que a igreja já reconheceu, mas eu acredito na presença amorosa, intercessora de Nossa Senhora em nosso favor. Alegre-se e procure fazer o discernimento desses sonhos, se são realmente revelações ou são coisas de sua mente. Padre, essa pessoa não quer ser identificada. Ótimo. O que podemos fazer quando uma pessoa está tirando nossa paz? E o que devemos fazer para ficarmos mais fortalecidos enquanto família? Primeiro, permita-lhe dizer, ninguém pode tirar sua paz, a não ser que você permita. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 19 a 23. Dou-vos a minha paz, diz o Senhor ressuscitado. O mundo vos dá. Ninguém tira a paz de ninguém, a não ser que a gente ainda não tenha tomado posse desse bem divino, a paz, que é a integridade comigo mesmo, a serenidade interior, a confiança em mim
que nasce de uma confiança ilimitada que eu tenho no meu Deus. Agora, existem pessoas que são perturbadoras, são pessoas que parecem ter um prazer em deixar a gente no limite. Para esses casos, eu digo, não entre no conflito. Afaste-se até dessas pessoas. Reze por elas. Mas não perca a sua paz. Nada te perturbe, diz Santa Teresa d'Ávila. Tudo passa. Com a paciência tudo se alcança. Só Deus basta. A paz é um dom de Deus. Ninguém pode tirá-la. Cultive a paz. Viva em paz. Padre Solange Barbosa diz que desde o começo da pandemia começou a rezar o texto da misericórdia. Na primeira semana o texto dela quebrou. O que o senhor pode dizer sobre isso e o que ela pode fazer com esse texto? O texto quebrou, coisa mais simples. Quantas vezes, quero lhes dizer, quantas vezes o meu texto também se quebrou. Não vamos nos perturbar com coisas tão pequenas, insignificantes. Se está muito quebrado, se pode consertar, eu às vezes conserto o meu. Se não pode mais consertar, guarde no uma relíquia que teve nas suas mãos, ou entregue ao pároco da sua igreja, ou entregue na sua matriz, e nada mais do que isso. Nenhum problema. Zinaide Maria. Padre, como agir para não fraquejarmos diante da falta de conversão milha em tempos de escuridão e a faltar do sagrado corpo de Cristo, nosso alimento? Primeiro, parabéns pela saudade do sagrado, a comunhão. Parabéns. Muitas pessoas têm me ligado, algumas até chorando, dizendo, estou com saudade da comunhão. Eu me emociono com isso. É comunhão indivisível, é sinal de santidade. Parabenizo. Quanto às pessoas de casa que não se convertem, continue rezando por elas. Não discuta, mas dê testemunho de sua fé. Passe para elas de forma clara as razões de serenidade, confiança em Deus, testemunho de caridade, capacidade de perdoar, capacidade de dialogar com essas pessoas, respeitando os seus pontos de vista. Mais cedo ou mais tarde, se você assim proceder, algumas delas, quem sabe todas, vão se converter por causa do seu testemunho. O tempo de Deus, porém, não é o seu. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Padre, Inalda Silva coloca uma pergunta aqui. Padre, minha mãe cometeu suicídio. Eu tenho muito medo de chegar a acontecer comigo o mesmo que aconteceu com ela. Me ajude. Minha filha, obrigado pela coragem de ter feito a pergunta identificando o seu nome. Muita coragem. Você é uma guerreira. Eu acho que de 1000 casos, você é uma dessas pessoas corajosas a dizer a verdade abertamente. Porque sua mãe cometeu esse desatino, não significa nunca que você tenha de cometê-lo. Você deve rezar por sua mãe sem cessar, sobretudo na Santa Missa. A vida é um dom de Deus. Só a Ele pertence. Olhe-se, conheça-se. Descubra as coisas que Deus colocou dentro de você. Tenho certeza, minha filha, que muitas coisas divinas em você ainda não foram conhecidas por você. Não foram descobertas por você. Se assim fosse, você não diria, quase com medo, tenho medo que também me aconteça comigo. Não, nunca vai acontecer. Quem se conhece vai descobrir o mais belo de todos os dons, a vida. E ainda vai perceber-se como imagem e semelhança do Criador. Não tenhas medo. Gostaria, se um dia você permitir, conversar pessoalmente com você sobre isso. Estou à disposição, pode ligar para mim. Meu telefone é 87-99991-3659. Depois das 8 horas é mais fácil poder lhe atender. Se não for possível, porque são muitas pessoas, você pode mandar
para o meu e-mail, aí eu respondo. E-mail é confidencial, padreadilson.ig.com.br, padreadilson.ig.com.br. Quero lhe ajudar, porque a vida é um dom precioso e ela deve ser bem vivida aqui e para além, no reino de Deus, onde não haverá mais dor nem sofrimento. E lá só vai chegar quem souber viver bem aqui. Padre, Morgana Vitória pergunta: Santa Teresa escreve sobre os tipos de oração. Teresinha de Jesus, Teresinha de Lisieux, é a vida interior, é o esplendor da alma. Precisamos nos conhecer, precisamos descobrir a nossa alma, templo de Deus, morada de Deus. Os diversos tipos de oração, a pessoa vai descobrindo e vai até optando por aquilo que Deus lhe concede como graça. Existem pessoas que não gostam do silêncio, mas gostam de recitar salmos, é uma oração. Outros gostam da contemplação, olhar as coisas com olhar transcendente. Outros gostam de fazer a leitura orante da palavra. Faça seu caminho, minha filha, mas descubra, como Teresinha descobriu, que dentro de nós existe um castelo, uma morada espiritual. Ah, se todos descobrissem! É o que eu mais desejo. Quando descobrimos, nos encantamos e vamos chamar sempre, como dizia São João da Cruz, o meu amado. Tu me feristes e eu te procurei, mas a ferida que abriste no meu coração não me faz sofrer, a não ser somente por amor. Cícero Silva pergunta: Sou casado na igreja, mas ainda não fiz a primeira Eucaristia nem Crisma. Posso comungar? Cícero, você pode comungar porque você é batizado. Se você é batizado, pode comungar. Agora, deve ter sua catequese. Procure na sua paróquia alguém que lhe oriente. Procure, é um direito seu, um catequista, um padre, ou os catequistas da sua comunidade. Coisas simples, são só encaminhamentos para saber o nível de formação que você está, se você conhece já a pessoa de Jesus, pela palavra, pela Eucaristia na comunidade, se você conhece a doutrina da igreja, o catecismo, quais das orientações, se você acredita verdadeiramente na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, enquanto ele diz, uma catequese para adultos que não precisa de muito tempo, mas faça a sua primeira comunhão e depois faça o Santo Crisma. Você é cristão, você é católico, deve fazer essa caminhada de formação permanente. Muito bem, estamos nessa conversa que todas as quartas-feiras nós realizamos aqui no estúdio da Rádio Agnus Dei, em Serra das Varas, chamada Live dos Conselhos do Padre. É um prazer poder aconselhar. Quero dizer a vocês que já dei tantos conselhos, milhares de conselhos, a crianças, a jovens, adultos. E como eu aprendi enquanto o Espírito me fez uso da minha pobre pessoa para orientar outros tantos. Cresci vendo aquele menino que chorava porque não se sentia amado pelo pai e me procurou. Como foi uma experiência bonita. Também eu chorei. Os conselhos não são dados por mim. O conselheiro não é ele o autor do conselho. O verdadeiro conselho é obra do Espírito Santo, pois um dos dons do Espírito é o do conselho. É coisa maravilhosa. Lembro-me daquela mãe e foram tantas, que me procuraram chorando porque seus filhos estavam nas drogas. Conversas bonitas, conselhos de eternidade. Ah, como isso é importante. Aconselhar é parte do ministério sacerdotal. Vou até contar uma historinha para vocês,
que um dia, quando eu era pároco em Arco Verde, eu atendia nas quintas-feiras, na casa paroquial ali, ao lado da igreja matriz do Livramento. Era muita gente. Como faço atendimento aqui, quando passar essa pandemia, vou continuar sempre nas quintas-feiras. E as pessoas ficavam esperando na sala. Entra um, entra outro. De repente entrou uma pessoa da igreja, uma santa figura. Ela entrou chorando, desesperada na salinha de atendimento. Eu tomei um susto. Que é isso, minha filha? O que é que está acontecendo? Padre, Adilson, eu vim me despedir do senhor. A senhora vai para São Paulo? Não, eu vou morrer. Como? Eu vou morrer, padre. Não diga isso, pelo amor de Deus. Eu vou fazer uma operação amanhã e eu sei que eu não vou sair da mesa. Sente, minha filha, sente. Calma. Quer tomar um pouquinho d'água? Fique calma. Então, a senhora vai fazer uma cirurgia amanhã. Quem é teu médico? Ela disse, Dr. Paulo Siqueira, de saudosa memória, já falecido, um grande médico. Eu disse, com a sua permissão, vou ligar para Dr. Paulo. E liguei na hora. Ele estava em atendimento, eu pedi à secretária que depois ele voltasse. Com alguns minutos ele voltou e disse, Dr. Paulo, é o Padre Adilson. Diga, Padre Adilson. Tenho saudade desse irmão. Eu disse, eu estou com uma paciente sua que o senhor vai operar amanhã. Eu lhe peço por tudo que cancele a operação. Como? Cancele, porque ela veio aqui chorando dizer que vai morrer. Se o senhor vai fazer a operação, ela realmente vai morrer, porque nós somos aquilo que nós pensamos. Ele deu uma risada. Pois não, padre. Cancelou a cirurgia. Eu disse, a senhora não vai se operar mais amanhã, portanto, não vai morrer mais amanhã. E ela ficou, eu dei um conselho, depois dei o acompanhamento, passados a um mês e alguns dias, eu aconselhei ela a ir, marcar novamente a cirurgia, fez a cirurgia, muito bem sucedida, depois nós agradecemos a Deus por um conselho, eu penso que eu salvei uma alma, porque aquela pobre daquela irmã estava tão arrasada, com tanto medo, dizendo que ia morrer, que ela morreria. Porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Por isso Jesus diz, não tenham medo, eu estou com vocês. Vamos indo, tem mais perguntas? Faltam apenas 15 minutos, aproveite e faça suas perguntas. Padre, Hilda Clara Santos, ela pergunta, por onde devo começar a ler a Bíblia? Hilda, se você quer um conselho, a Bíblia tem 72 livros. Um dia você vai ler todos. Eu aconselharia você começar pelo livro dos Atos dos Apóstolos. Conhecer a história da igreja nascente. Como eram os nossos primeiros irmãos. Como era a relação deles com o ressuscitado. O entusiasmo com que eles anunciavam Jesus. Depois os santos evangelhos. Em primeiro lugar, os santos evangelhos. A palavra de salvação. As atitudes, os comportamentos, o olhar de Jesus. Conhecer Jesus na palavra. Depois os atos. Em terceiro lugar, os salmos, que são orações. Aí você vai, desde o primeiro livro do Gênesis, a criação, e com a ajuda de alguém você vai lendo todos os livros, quando tiver alguma dúvida, porque a Bíblia é uma leitura que exige, primeiro, que se peça a Deus a graça de entendimento, porque foi escrita em tempos e com aspectos culturais que estão ali retratados. O que é importante perceber nos textos não é a forma como eles são escritos, mas é o que eles querem transmitir. Aí está a verdade de Deus. Quando o autor sagrado fala da criação do homem e da mulher, usa uma linguagem simbólica, não é? Mas expressivamente rica, que Deus, tendo criado todas as coisas, viu que faltava alguma coisa. Debruça-se sobre a criação, sobre o nada, e toma o barro e molda nas suas mãos o homem. Não é que foi assim, mas a forma literária que é usada é lindíssima. E depois ele sopra, no grego significa ruar, o sopro da vida sobre o nada, o inerte, a matéria inerte, o barro, e o homem passa a viver pelo sopro de Deus. É preciso conhecer um pouquinho para poder entender a Sagrada Escritura, entre aquilo que é o imaginário e aquilo que é o real,
aquilo que Deus quer falar ao homem a partir da Sagrada Escritura, de sua palavra. Ana Cláudia lhe pergunta como pode ajudar as pessoas que vivem nos vícios do álcool e da droga. A última parte, que as pessoas Que vivem nos vícios do álcool e das drogas. Orar por essas pessoas, não condená-las. Não condeneis, para não seres condenados. Estender a mão, ajudar, orientar e, se possível, fazer com que elas entrem num processo de autoajuda, de terapia. Eu acredito muito nas experiências terapêuticas de recuperandos, quando o governo investe milhões em clínicas de recuperação e tem apenas, comprovadamente, 2,5% de recuperação. Ajudar, orientar, não condenar. FM de Olinda. Padre, estamos no mês mariano, então gostaria que nos orientasse a respeito da passagem de Marcos. Fui questionado por uma que Maria teve outros filhos após o nascimento de Jesus. Minha filha, que bom falar para você, para os FMJs, para os Filhos da Misericórdia do Brasil e do mundo. Essa questão que alguns protestantes ainda levantam, ela não tem a menor importância. Os grandes teólogos protestantes, repito, os grandes teólogos protestantes já não fazem mais essas questões, já não levantam essas dúvidas, porque sabem que elas não têm sustentação bíblica. Pessoa que estuda a Bíblia, por exemplo, os irmãos de Jesus, se você estudar, eles são seus primos. Tiago, né? Ele é filho de quem na Bíblia? De Zebedeu. Essas perguntas só existem na cabeça de quem não conhece a Bíblia, de quem nunca fez teologia. Os irmãos de Jesus, que a Bíblia fala, os evangelhos, são os seus parentes, visto que, até hoje é sabido, que no hebraico, a língua hebraica na época de Jesus, não existe o termo primos, parentes. A família judaica é irmãos e quarta geração. Vou dar um exemplo. Quando, em 1972, a delegação olímpica dos Jogos de Munique, na Alemanha, Olimpíada de 1972, aquele grupo terrorista em apartamentos, a Vila Olímpica, e fuzilou os jovens atletas de Israel, a primeira milite das Forças Armadas de Israel e disse-lhes: vocês têm obrigação de vingar o sangue de seus irmãos. O Serviço Secreto de Israel identificou em 2 anos onde estavam todos os terroristas escondidos na Bélgica, fugido para a Holanda, e assassinaram todos, por ordem da primeira-ministra Golda Meir. O sangue de seus irmãos, porque até hoje os judeus têm como irmãos todos aqueles que são sanguíneos, da mesma raça. Essa pergunta só existe na cabeça de quem não conhece a Bíblia. Maria foi sempre virgem, concebida sem pecado, em vista do projeto que o Pai Eterno quis realizar nela, a salvação do... Pois se por uma mulher veio a mácula do pecado, Eva, imaculada, santíssima, perfeitíssima, devia ser a nova Eva, a nova arca da aliança, de cujo ventre nasceu o Salvador. Padre, é uma dúvida de um FM de Olinda. Uma viúva idosa que está em união com um novo homem, que se nega a casar na igreja, o que deve fazer para sair do pecado? Ela tem medo de falecer nesse pecado, mas não consegue se separar e nem convencê-lo a casar. Se ele não quer casar e permite, e ele é desimpedido, e permite que você case na igreja, porque não quer lhe ferir no princípio de sua fé, você procura o seu bispo, e o bispo, desde que o marido aceite, mesmo ele não indo para o casamento,
faz o casamento pela autoridade que possui, sim a presença dele, você será casada. Ele assim permitir, ele não precisa da igreja, ele basta permitir. Só o bispo pode fazer isso. Se ele resistir e não quer, o velho está no pecado mesmo, deixe-o. Pronto, eu dei duas soluções. Ou fazer da forma mais simples, e eu tenho visto tantas vezes isso acontecer, não é? Não, padre, eu não quero ir para a igreja, mas eu não quero me casar, mas ela, eu admiro, ela é minha mulher, eu não quero ferir a sua fé. O senhor permite que ela case com o senhor diante do bispo? Eu permito. Se eu não for, eu permito. Aí o bispo faz um decreto e o casamento é verdadeiro e sacramental. Pronto. Agora, se o velho não quer, porque não acredita, porque bom, eu quero dizer, nesse caso, para a sua salvação, deixe-o. Pronto, estamos chegando ao final de nosso programa Live Conselhos do Padre. Vocês pediram para eu tirar a máscara, eu tirei, mas eu quero dizer, não tire a máscara. Use a máscara permanentemente. De fato, eu estava sufocado aqui e peço que em todos os ambientes use a máscara. Se previna. Mas vai passar. Não temos remédio. O remédio é prevenir-se. É o isolamento. Não há outro remédio. Mas as notícias das pesquisas científicas são animadoras. Em vários países, e eu destaco 3 deles que estão na ponta, Israel, Reino Unido e Estados Unidos, as experiências de laboratório, de grandes pesquisas científicas avançam e já estão sendo feitas as aplicações em humanos. A grande empresa moderna que é líder nessa parte de bioquímica nos Estados Unidos já anunciou que conseguiu, mas é preciso agora ter as provas. E nos 8 pessoas que foram vacinadas como voluntários e depois receberam o vírus no corona, elas impediram a contaminação. Vai surgir a vacina pela via da ciência, sabendo que a ciência é um dom de Deus. Eu acho graça um sujeito, um irmão que depois respondeu para mim, assim desaforadamente no Face, quando eu falo da fé que vai iluminar os cientistas. A solução não vem de religião. A solução tem de vir da ciência. Materialista, ateu. Escuta, a inteligência é um dom de Deus. Você pode não acreditar, eu lhe respeito. Mas os animais irracionais, eles não conhecem nem a si mesmos. Eles agem por instinto. Nós temos razão, temos afetividade e liberdade. E a palavra de Deus diz, lá em Isaías, no capítulo 1, o jumento conhece o seu estábulo, o seu coxo. A ovelha escuta a voz do seu pastor. E tu, homem, esqueceste o teu Criador. Isso é para ele, que me respondeu com brutalidade, dizendo que tem religião, eu respeito, e que a solução virá pela ciência. Há um dom espiritual, um dos 7 dons, que se chama ciência. E esse dom gera cientistas, homens e mulheres de pesquisa, mesmo que eles não acreditem, independente de religião, ou independente de qualquer coisa. Escuta-me, Deus é tão bom que faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus. Faz cair a chuva sobre os bons e sobre os injustos. Deus é mais do que a gente. Muito bem, ainda tem perguntas, mas eu deixo para a próxima quarta-feira. Eu quero agora rezar por você. Quero dizer que todos os dias, às 7 da manhã, nós celebramos a missa para você e a sua família, através da nossa rádio, do meu Facebook.
e do nosso canal no YouTube. Aqui nesse estúdio nós estamos equipando para transmitir ao vivo, direto para o YouTube, para o Facebook, ao vivo, para o mundo inteiro. Audácia, porque somos pequenos, somos pobres, sim, mesmo que digam que eu sou rico, nem me incomodo. Deus sabe que nada tenho, mas a minha riqueza é maior, muito maior, do que o ouro e a prata. Eu tenho uma fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.